Olá, meu nome é Everson Rocco, sou professor de Direito Penal na UNG, Guarulhos, São Paulo, e o tema de hoje é progressão de regimes. Você já deve ter ouvido falar sobre esse tema, que é quando o sujeito ele passa do regime fechado para o semiaberto e depois ele passa do semiaberto para o aberto, para depois conquistar a extinção da sua pena. Quando nós perguntamos para o aluno, qual é o prazo para a progressão de regime, ele quase que automaticamente responde que é 1/6 da pena. A pessoa somente progredia de pena se ele cumprisse 1/6 da pena até 2019. Porque em 2019 entrou em vigência o pacote anticrime. Você também já deve ter ouvido falar disso, né? Esse pacote anticrime, ele alterou, além de alguns dispositivos do Código Penal e dispositivos importantes dele, bem como aqui alguns dispositivos da Lei de Execução Penal, né? E o que nos interessa nesse momento, né, alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que trata efetivamente da progressão de regimes. Né? Então, até 2019, a gente falava 1/6 da pena, dependendo das condições, né, do crime que a pessoa praticou, aquelas coisas todas. Hoje em dia, a gente não fala mais em fração, a gente fala em percentual. E esse percentual vai depender do tipo de crime que o sujeito cometeu, da forma como ele cometeu esse crime, do resultado, né, do delito que ele praticou e também se ele é primário ou se ele é reincidente. E o que vocês devem fazer? Né? Pega a lei de execução penal, dá uma lida, né, mas dá uma lida bacaninha, vai marcando lá com seu marca-texto, né, o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Que ele vem trazendo assim, né? Por exemplo, no inciso 1º ele fala, 16% da pena se o sujeito for primário e tiver cometido o crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. E aí depois ele vai além, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Né? No terceiro ali, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O inciso 4º, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. No inciso 5º, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. E aí depois vem 50% da pena, no inciso 6º ali, ó. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Ou então, se ele exerce o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou então, se ele for condenado pela prática de constituição de milícia privada. Aí vem 60% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado. E, por fim, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, acessem lá a Lei de Execução Penal, vê lá o artigo 112 e vai marcando, dá uma estudada nesse assunto aqui que ele é bem importante e cai nas principais provas de concurso público, o exame de ordem, essas coisas todas. Tá? Muito obrigado pela atenção, até mais.